Bom dia, meus amigos. Aqui quem fala é o professor Sérgio, professor de redação e também professor de atualidades. Hoje estou aqui com vocês para falar a respeito da estrutura do texto dissertativo. Texto dissertativo, que na verdade há a necessidade da emissão da opinião. Mas mais do que isso, mais do que emitir opiniões, mais do que argumentar, há a necessidade de persuadir. E o que significa a persuasão? A persuasão significa o convencimento. Além disso, há necessidade do quê? A necessidade de alinhar o seu texto. Texto estruturado é texto organizado. Para isso, há necessidade do quê? A necessidade de que o aluno, o vestibulando, saiba das técnicas. Então, em relação à nossa introdução, a introdução é o início do texto dissertativo, é a apresentação, é a venda do produto, é aquilo que vai atrair o leitor ao consumo do texto. Então, a necessidade do quê? A necessidade de que o leitor saiba atrair o seu interlocutor. Então, na introdução, nós precisamos trabalhar com o quê? Nós precisamos trabalhar com teses, nós precisamos trabalhar com palavra-chave, nós precisamos ter uma frase tópico, ou seja, uma frase importantíssima, uma frase que consiga chamar a atenção do nosso leitor. E há necessidade de expor a sua posição de maneira sintetizada. Por quê? Porque o parágrafo introdutório ele deve ter mais ou menos de 4 a 5 linhas. Depois, partimos para onde? Partimos para o desenvolvimento, o cérebro do nosso texto. É aqui que nós vamos defender a opinião deixada onde? Deixada lá na nossa tese, deixada lá na introdução. É aqui que nós vamos trabalhar com 2, 3 parágrafos, dependendo do tipo de texto. No Enem, geralmente, nós trabalhamos com 2 parágrafos. Vestibulares como a URGS, que exige um texto dissertativo maior, a necessidade do quê? A necessidade de 3 até 4 parágrafos de desenvolvimento. Então, aqui no desenvolvimento é quando você vai defender o seu posicionamento em relação à ideia exposta. Procure ser claro, procure ser objetivo e procure, na verdade, navegar pelos acontecimentos históricos, geográficos, os acontecimentos relacionados ao nosso cotidiano. Procure fazer a intertextualidade, relacione os tópicos, evidencie-os em relação ao nosso cotidiano, seja um agente cultural. Depois, nós partimos para onde? Para a nossa conclusão. A conclusão do texto Enem, vocês bem sabem, a necessidade de apresentar uma solução. Não aquela solução caseira. A solução, na verdade, requer o quê? Requer os nossos agentes públicos, requer o nosso cidadão envolvido, mas também requer o quê? Requer os nossos poderes nos ajudando, nos auxiliando. Mas o cidadão jamais ele deve ficar isento à solução para o problema. Ele deve fazer parte desse contexto. Assim, acontece também em relação em relação às conclusões normais, de vestibulares como URGS, FUVEST, a necessidade do quê? A necessidade de conclusões mais elaboradas, ou seja, conclusões que retomam o nosso papel principal, o nosso papel inicial, que foi a nossa tese, a nossa opinião. E como que nós fazemos isso? Como que nós retomamos? Nós retomamos nos utilizando de outros elementos linguísticos, nos utilizando de outras palavras, mas dizendo o mesmo que foi dito lá na introdução. Meus amigos, um bom dia para vocês e até a próxima aula.